Olá, tudo bem? O livro do Apocalipse, ele revela o futuro, porque Deus disse que não faria coisa alguma sem revelar aos seus servos, os profetas. Então João escreve o Apocalipse para nós entendermos o que vai acontecer no futuro. Hoje nós estamos aí num momento de muita tensão em relação às guerras. Existem ameaças de guerras, como disse Jesus. Jesus falou que haveria guerras, rumores de guerras. E nós estamos presenciando essas guerras e também existem ameaças gravíssimas. Porque hoje a Rússia ameaça os Estados Unidos ameaça a Rússia. A gente sabe que são as duas maiores potências do mundo. Além do mais, existe a China, o Japão. São superpotências mundiais. Potências poderosas nas guerras. E a pergunta que fica é: será que poderia acontecer realmente, no caso de uma terceira guerra mundial? Quando a gente lê o livro do Apocalipse, a gente passa a entender um pouco sobre isso. Aqui no Apocalipse, no capítulo 7, aqui tem uma passagem interessante. Apocalipse 7, a partir do verso 1. Então aqui fala assim: depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando com os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Então o Apocalipse é escrito através de símbolos, de códigos. Para a gente entender isso aqui, nós precisamos entender o que significa ventos. Porque aqui fala que os anjos estão em pé segurando os 4 ventos. E fala que estão nos 4 cantos da terra. A gente sabe que é uma simbologia, porque a terra ela não tem 4 cantos. São algo que significa que abrange toda a terra. Para a gente entender o que é vento, a gente tem que ler o livro de Jeremias. Que Jeremias fala aqui no capítulo 51, no verso 1, ele fala: assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia, contra os que habitam em Babilônia, na cidade de Babilônia. Então Deus vai mandar um vento contra a Babilônia. É claro que aqui está falando da guerra. Guerra que ia destruir Babilônia. Porque aqui no verso 11, que mesmo do capítulo 51, aqui diz assim, no verso 11 fala: aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou o espírito dos reis dos Medos, porque seu intento é contra a Babilônia, para destruir pois essa é a vingança do Senhor, a vingança do seu tempo. Então, quando fala que Deus enviaria um vento contra a Babilônia, no mesmo contexto fala que de uma guerra dos Medos, porque a Babilônia caiu através dos Medos e dos Persas. Agora, Daniel também, ele tem uma visão interessante que fala de ventos. A gente vai ver Daniel no capítulo 7, no verso 1. Daniel fala assim, no verso 2. Ele fala: falou Daniel e disse: eu estava olhando durante as minhas visões da noite, eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiram do mar. A gente sabe que mar em profecia, é só a gente olhar Apocalipse 17, verso 15, ali fala que águas representam povos, multidões e nações e línguas. Então, se a gente juntar esse quebra-cabeça, a gente vai entender que Daniel ele está vendo guerras. 4 ventos do céu significa as guerras, porque ele vê 4 ventos que agitou o mar grande. Esse mar representa povos, nações, multidões e línguas. Ele fala que os povos foi agitado por essas guerras. E através dessas guerras surgiram 4 grandes impérios. Que Daniel 7 fala que é a Grécia, a Medopérsia, fala a Babilônia, e também um animal terrível espantoso.
que fica bem evidente que é o Império Romano. Então, ventos significa guerras. Quando eu falo Apocalipse, que os 4 anjos estão segurando os 4 ventos da terra, estão segurando essas guerras. Fala porque não sobra sobre a terra. Até que ser sinalado o povo de Deus, Apocalipse 7, parte do verso, não fala isso. Então, nos dá a entender que Deus não está permitindo que essas guerras aconteçam na terra. Que aconteça, podemos dizer, uma guerra universal na terra. Porque 4 ventos dos 4 cantos da terra seria uma guerra que ia abranger toda a terra. Só que nesse verso, nesse contexto de Apocalipse, capítulo 7, fala que haverá um prazo, que esses ventos serão retidos, que essas guerras serão retidas. Porque fala aqui, Apocalipse 7, nós podemos ler aqui, falando sobre essa questão dos 4 anjos, fala aqui no verso 3, não danifiqueis nem a terra nem o mar, nem as ervas, até selarmos na fronte o servo do nosso Deus. Então, enquanto não for selado nas frontes dos servos de Deus, não tiver o selo de Deus, então Deus não vai permitir que aconteça uma guerra que abrange todo mundo, que abrange toda a terra. Isso só vai acontecer depois que o povo de Deus for selado. O que a gente não sabe é quando se terminará o selamento do povo de Deus. Porque a Bíblia nos leva a entender que o Espírito Santo não ficará para sempre na terra. E quem sela o povo de Deus é o próprio Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo selar o povo de Deus, ele será retirado da terra. Esses anjos, eles vão deixar de reter os ventos, que significa guerras. Vão deixar de reter essas guerras. Então haverá a batalha final. Uma guerra terrível pode acontecer. Jesus fala que haverá uma grande tribulação na terra, ou um tempo de angústia. Daniel também fala sobre isso. Daniel 12 fala que haverá um tempo de angústia igual nunca houve sobre a terra. Será que não seria quando o povo de Deus for sinalado e Deus ele permitir que essas coisas aconteçam? Quando Deus permitir que esses anjos param de reter essas guerras, então tudo pode acontecer, a terra pode virar um caos. Por isso que, olhando essas profecias, a gente chega à conclusão que é possível sim acontecer essa batalha. Imagine só, hoje tem a Rússia, Estados Unidos, Japão, existe a Índia, a China, são nações superpoderosas. Existe também os países europeus. Imagine se esse mundo entrar em guerra. A gente sabe que essas nações, elas têm um poder bélico que a gente nem consegue imaginar. Então o perigo existe. Além do mais, a gente entende que o diabo também existe. Ele tem prazer nas guerras e na destruição. Então, se Deus permitir, o inimigo pode incitar os homens a transformar esse mundo em um caos através de uma guerra sem precedentes.